Programa Vamos de Bíblia, anunciando a palavra de Deus. Estamos de volta por aqui para dar sequência na nossa programação, no nosso programa Vamos de Bíblia, tá bom? Ressaltando para você que está nos ouvindo ao vivo aqui pela rádio, estamos também fazendo a gravação para o nosso podcast, tá bom? Todas as nossas leituras, desde o primeiro dia do programa, nós estamos colocando ali no nosso site o áudio para você também poder acompanhar via áudio no nosso site. Tem até a opção para você poder baixar a cada capítulo, tá bom? Como estamos indo capítulo a capítulo, você pode baixar capítulo a capítulo e também ouvir em um momento específico que você queira. Ou também você pode ouvir no nosso próprio site, tá bom? No site da nossa rádio. Também temos a companhia do pessoal que está nos ouvindo pelo YouTube. Também aproveitando que já estamos gravando, estamos também ali divulgando no YouTube através de um vídeo, né? Para que as pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? Vamos juntos, vamos de Bíblia. Nessa oportunidade estamos abrindo o livro, né, de João. Nós sabemos que o Evangelho de João é uma das escrituras mais belas que existe na Bíblia Sagrada, aonde nós vamos compreender pela visão do apóstolo João toda a vida de Jesus, a trajetória de Jesus até a sua morte e muitas coisas inéditas que outros evangelistas, né, não colocaram nos seus livros, nos apóstolos, como Mateus, como Marcos, como Lucas. João relata, né? Então nós temos fatos inéditos aqui no livro de João. João, para que a gente dê uma introdução ao livro, João era o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo fazia parte do círculo de amizade íntima de Jesus. Assim como João, né? Como Tiago, como Pedro, e João era o mais próximo. Talvez por esta questão, João ele consegue narrar de uma forma bem peculiar toda a trajetória de Jesus Cristo. O capítulo de número 1 vai iniciar no seu primeiro versículo com a epígrafe: o Verbo se fez carne. Versículo de número 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Verso 14, e o último desta epígrafe, e o mais importante: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Quão maravilhoso é o início do Evangelho de João. Este texto sagrado, principalmente o verso de número 14, é sem dúvida um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Eu considero um dos mais valiosos. Neste versículo, se você parar para observar, está todo o resumo e também o mistério, da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou em nós, diz o versículo. Eis aí então um dos grandes mistérios da teologia cristã. Se o Verbo é a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. E neste trecho da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus é este Verbo divino. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo da vida. O Verbo criador de todas as coisas. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 3. João, ele começa o seu evangelho, o seu livro, falando dessa forma. E dando sequência no verso de número 15, ele vai falar sobre João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Aqui é um João falando de outro João. João apóstolo falando de João Batista. E os sacerdotes perguntaram a João Batista: Quem és tu? E confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E João respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos então resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Disse João Batista: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João Batista respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse:
após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. O último versículo desta epígrafe diz, o 34: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. E aqui neste texto, quando nós podemos observar, e muitos teólogos também dizem que o apóstolo João, antes de ser o discípulo, o apóstolo a quem Jesus amava, muitos dizem que o apóstolo João era um seguidor, era um discípulo de João Batista. Por isso ele descreveu com tamanha clareza o encontro de Jesus com João Batista. E muitos teólogos acreditam, inclusive o Westcott, que é uma das pessoas que eu já li no comentário bíblico Beacon, sobre isso, que muitos teólogos acreditam que após esta reunião, aonde Jesus se encontra com João Batista, o apóstolo João começou a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus, aonde até então ele era discípulo de João Batista. E nós podemos observar nesse trecho da palavra do Senhor que João vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista aponta Jesus aos seus discípulos de João Batista, que Jesus, aquele sim, era o Cordeiro de Deus. Aquele que sempre João Batista falava, que iria vir um após mim, que era antes de mim. João Batista testemunhava isso para os seus discípulos. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que arranca, que expurga o pecado de todo o universo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, vencedor da morte. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, vencedor do inferno. Ele é vencedor de Satanás, como diz Apocalipse, e também vencedor dos demônios. Jesus Cristo é o Cordeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele ao qual iria vir para substituir aqueles rituais, sacrifícios que eram feitos antes de Jesus, para eliminar, para tirar o pecado do povo, matando um cordeiro, um animal sem mancha, um animal sem mácula, um animal sem defeitos. Era assim que era feito. Era pego um cordeiro tinha que ser alinhado, não podia ser um cordeiro coxo, não podia ser um cordeiro machucado,
tinha que se achar um cordeiro para expiação dos pecados do povo, um cordeiro que não tivesse nada que desabonasse aquele cordeiro, para que ele servisse para tirar o pecado, substituir o pecado do povo pelo cordeiro. E João é bem claro em dizer que Jesus, esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tirou os meus pecados, é o Cordeiro que tira os seus pecados. É por isso que o nome de Jesus tem poder, porque em cima do nome de Jesus nós temos as nossas falhas, os nossos pecados perdoados, porque Deus enviou o Cordeiro de Deus, que estaria ali para poder servir de sacrifício em nosso lugar, para tirar o pecado de nossas vidas. Por isso que João disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o capítulo de número 1 vai finalizar a última epígrafe falando, a partir do verso de número 35, dos primeiros apóstolos que Jesus teve. No versículo 35 vai dizer que no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, né? Onde moras? Perguntaram a Jesus. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o levou até Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo daquela figueira. Natanael respondeu a Jesus e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês?
coisas muito maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, quão lindo é a palavra de Deus quando meditada e refletida à luz do Espírito Santo nos ajuda a compreendê-la. Nós vimos aqui o relato neste capítulo 1, finalizando já a nossa leitura de hoje, que Jesus, ele escolhe os seus discípulos, ou melhor, os discípulos decidiram escolher a Jesus. E nós vemos uma consequência de como é as boas novas. Trazendo para a reflexão nossa nessa última epígrafe, é assim que funciona quando pregamos a palavra de Deus. Quando falamos às outras pessoas sobre as boas novas que Jesus tem: salvação, vida eterna. E quando nós pregamos essas boas novas, nós vemos o agir do Espírito Santo convencendo aquelas pessoas que até então nem conheciam a Jesus. Mas nós vemos quando o Espírito Santo ele trabalha nos corações daqueles que ouvem as boas novas. Por isso, esse texto ele nos explica o quão importante é nós dizermos de Jesus para o nosso próximo, falarmos de Jesus para o nosso semelhante, pregarmos a palavra de Jesus às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E João aqui relata os primeiros discípulos que começaram a seguir o Mestre. Daí em diante, o ministério de Jesus estava começando. Este foi o capítulo 1 desta noite. E a partir de amanhã estaremos lendo o capítulo de número 2, aonde vai tratar do primeiro milagre de Jesus, as bodas em Caná, que foi a água feita em vinho naquela festa de casamento.